Deixa eu falar uma coisa. Essa tarde eu estava em casa, meditando um pouquinho, e de repente veio um texto da palavra de Deus que se encontra lá em 1 Crônicas 21, quando o rei Davi, ele falhou, ele pecou, ele entristeceu o Senhor. Ele pediu para o Joabe fazer um recenseamento de todo exército que Israel tinha, de todos aqueles que empunhavam espada. Amém? E esse recenseamento entristeceu o Senhor, porque geralmente quem conquistava as guerras era Deus. Às vezes o Senhor dizia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, a guerra é minha. Então ele liberava o anjo dele e vencia aquela guerra. E o Davi, então, eu não sei, a Bíblia diz que o diabo, Satanás, incitou Davi, né? Meio que subiu o orgulho nele para saber quantos guerreiros ele tinha, e então ele queria saber para, sei lá, quem sabe se aparecer alguma coisa. Eu sei que o cão incitou ele, né? Levou ele a pecar. E aí então o Senhor mandou o profeta dizer para Davi: olha, eu quero que você escolha 3 coisas. Presta atenção nisso. 3 coisas. 3 anos de fome para Israel. Primeira coisa, 3 anos de fome. Segunda coisa, que você venha cair nas mãos dos teus inimigos e a espada os alcance. Ou então, 3 dias nas minhas mãos. E o Davi então ele disse: estou em grande aperto. Ele ficou num grande aperto ali naquele momento, né? Agora, qual foi a escolha dele? A pastora não sossega. Está de vestido novo hoje, então. Amém. Estou brincando com ela. Amém. Qual foi a escolha? O que ele escolheu? 3 anos de fome? Cair na espada do inimigo? Nas mãos do Senhor. Porque ele conhecia o inimigo, ele conhece o homem. Sabe que o homem não tem misericórdia, ainda mais inimigo, né? Não tem misericórdia, né? E 3 anos de fome, cara, ele errou, né? Ele errou. Agora ele vai expor a nação a 3 anos de fome. O cara, não é justo isso, foi eu que errei, foi eu que pequei, né? Então ele escolheu ficar aonde? Nas mãos do Senhor. Amém? E aí a mão do Senhor veio sobre ele. Só num dia 70.000 homens morreram, né? Mas ele não morreu. Ele ficou vivo, né? Pagou, as pessoas pagaram por ele, né? Então eu creio que a nossa escolha hoje, amém? A nossa escolha, eu falei hoje à tarde com o Senhor: Senhor, eu quero estar na tua mão. Amém? Eu quero estar na tua mão. Eu não quero morrer de Covid, e eu nem quero que o inimigo me alcance. Eu quero estar na tua mão. Porque passe o que passar, amém? Eu vou viver. Aleluia. E aí então Davi, ele passando por uma eira, ele viu o anjo do Senhor que estava com a espada ferindo, né? E ele então foi comprar um lugar para oferecer o sacrifício ao Senhor. E ele chegou então na eira de Ormã e foi comprar, negociar aquela eira. E o Ornã então ele disse: olha, ei, eu te dou a eira, eu te dou os bois, eu te dou a lenha, eu te dou também os grãos para você oferecer tudo que você precisa. Eu te dou
não lhe custa nada. Aí ele pensou um pouquinho e falou: não, essa é uma oferta para o Senhor e eu não darei nada que não me custe. Eu quero dar algo que depois eu vou ficar pensando naquele algo que eu dei para Deus. Amém? Então ele comprou aquela eira de Ornã e fez ali um altar, né? E sacrificou ao Senhor. Então toda aquela praga, aquela maldição cessou sobre Israel. Amém? Querido, a Bíblia diz que tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento foi escrito para nos ensinar. Amém? Então a gente, quando vai oferecer ao Senhor algo, ofereça algo que te custa. Amém? Algo que venha agradar ao Senhor. Amém? Então eu tomei essa opção de ficar nas mãos do Senhor. Aleluia. Se você trouxe a sua semente, a sua oferta com alegria no seu coração, você pode sair do seu lugar em o nome de Jesus, amém? E vir ofertar ao Senhor nessa hora, com alegria no teu coração, porque nós temos que entender que a nossa alegria é o que rega a semente, amém? Se você vem às vezes com tristeza ou com murmuração, então isso não vai agradar ao Senhor. Amém? Aleluia. Deus, tu és o meu Deus forte, minha Glória fortaleza, minha alma tem sede. Aleluia. De ti, Senhor, com júbilo nos lábios, te louvo, ó meu Rei, debaixo de tuas asas. Glória a Deus. Encontro abrigo. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 9. Amém. Romanos 12, 9. Abriram? Romanos 12, verso 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos firmemente ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, sempre optando pelo hábito de honrar uns aos outros. Naquilo que se requer diligência, não sejais vagarosos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sendo paciente na tribulação e constante na oração, suprindo as necessidades dos santos e praticando a hospitalidade. Abençoai aqueles que vos perseguem, bendizei e jamais amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Sede unânimes no sentimento, uns para com os outros, não altivos, mas sócio dos humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião. Não pagueis mal por mal, procureis com grande esforço fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém?
Graças a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a igreja, né, a gente tem que estar ministrando, falando do amor de uns para com os outros, do amor de Deus, né? E antes do Covid, os irmãos já andavam distante um do outro. Sim ou não? Às vezes chega na igreja, só cumprimenta, né? A paz, às vezes não sabe nem o nome do irmão, né? Então, às vezes fica um tanto distante. Depois do Covid, aí ficou mais longe ainda, né? Os que estavam próximos distanciou, o que estava já longe ficou mais longe ainda, né? Então, é um trem aí que veio do cão mesmo para afastar a família de Deus, né? Afastar o corpo de Cristo, um membro do outro, né? E isso parece que não, mas vai esfriando, né, o relacionamento da igreja, vai esfriando o amor, né? E nós acabamos de cantar aquele cântico ali que o amor não se compra, né? O amor se ganha, né? Amém? O amor se ganha, né? E não se merece também, amém? E eu creio que aqueles que nasceram de novo, que tem o amor de Deus dentro do coração dele forte, né? Que o amor de Deus é derramado no coração dele, ele não fica mendigando amor e reclamando, oh, aquele irmão não ama, oh, minha esposa não ama, oh, meu esposo não me ama, né? Não, ele é repleto do amor de Deus na vida dele, amém? Aleluia! Mas nós vamos chegar lá, vamos caminhar um pouquinho, amém? Então, o apóstolo, trazendo ensinamento, ele diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos firmemente ao bem, né? O amor seja não fingido. Tem um amor fingido, né? Aquele que, eu amo, mas só de boca para fora, não ama de coração, nem em ação, né? E a palavra diz para apartai-vos do mal e apegar firmemente ao bem, né? Porque o mal está sempre nos assediando e o inimigo está sempre incitando a gente para o mal, não para o bem. Então a gente tem que pegar firmemente ao bem, amém? E aborrecer o mal, né? Aleluia. Então, o amor é o dom mais excelente e dele procede todos os demais dons, inclusive o dom da fé, né? Gálatas 5:6, ele diz que a fé opera pelo amor, amém? Então os dons, sabe, se você deseja o dom de Deus na sua vida, algum dom de Deus na sua vida, então ame, amém? Doa amor, não fingido, amém? Mas um amor verdadeiro. O verso 10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, sempre optando pelo hábito de honrar uns aos outros, amém? Sempre optando pelo hábito de honrar uns aos outros, amém? Porque o hábito de honrar é prova de amor, amém? É prova de amor, não é verdade? Se o marido xinga a esposa lá, né, maltrata a esposa perto dos filhos, ele não está honrando a esposa, ele está desonrando a esposa, né? Se a esposa também maltrata o esposo, xinga e briga e tal, né, ela está também desonrando o esposo, né? Então nós temos que ter esse hábito, essa opção, né, de honrar, amém?
O que é o amor verdadeiro, né? É aquele que se imuniza, ele imuniza contra o adultério, o roubo, a cobiça, né? E o falso testemunho. Amém? Aquele que ama, ele é fiel, né? Ao seu amigo, ao seu companheiro, à sua esposa, ao seu esposo, né? O amor é o respeito que gera temor. E o temor evita atitudes injustas. Amém? Quando você ama, sabe, você evita muita coisa, né? Evita atitudes que venham depois comprometer você, que venha arruinar você, né? Que venha destruir. Muitas vezes é destruída, a pessoa é destruída, né? Por causa da falta desse temor no coração. Amém? Então muitas coisas nós evitamos quando nós verdadeiramente amamos. Amém? Verdadeiramente nós amamos. Aleluia. Então, o versículo 11 diz: naquilo que se requer diligência, não sejais vagarosos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amém? No que deve ser feito? Não podemos ser vagarosos em nossos deveres. Maridos, esposas, né? O que tem que ser feito, sabe? A Bíblia diz que aquilo que você pode fazer hoje, não deixa para amanhã. Já faça hoje. Amém? Faça hoje, tem que fazer hoje, faça hoje. Então, lembrando que o apóstolo, ele vem falando de amor e de honra, né? Então, o esposo, né? Esposo, você tem um dever. Os esposos têm um dever. Amém? Os esposos têm um dever, né? E com a sua esposa, né? Que é o quê? Que a Bíblia diz, vamos falar só da Bíblia, né? Que é amá-la, honrá-la, cuidá-la, proteger, dar cobertura, inclusive no relacionamento sexual. Amém? E esposa, você também tem um dever com seu esposo, que é estar sujeita em tudo ao seu marido, honrando. Isso é Bíblia. Amém? Respeitando e dando o que lhe é devido ao marido e não negando, por causa da fornicação. Não deve um privar o outro do dever conjugal. Amém? Aleluia. A palavra de Deus está falando com homens. Homens, não é aqueles homens em calça larga, não, mas aqueles homens que enfrentam a responsabilidade. Porque tem uns, quando a coisa aperta, eu vou para casa da mamãe, né? Ou outra também, quando aperta, eu vou para casa da mamãe. Casou, tem que resolver, amém? Tem que administrar os problemas, as situações que acontecem no casamento, amém? Como diz o pastor Cláudio Duarte, ou aquele outro pastor, ele diz que o casamento ele não vem pronto, ele se constrói, porque acontece muitas coisas, amém? E tem que ser administrado, amém? Tem que ser administrado ali, e não pode fugir da responsabilidade de cada um. E o esposo é para ministrar, na verdade, o original, o esposo precisa ministrar para a esposa, ministrar a palavra, orar por ela, abençoá-la, amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Porque o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher, e isso é Bíblia, amém? Não tem essa de fazer aquele joguinho lá, se não comprar o sofá, eu fecho a lanchonete. Amém? Então,
para a gente ser diligente, querido, em certas coisas, para que Satanás não venha ter vantagem sobre as nossas vidas, de uma maneira geral, amém? Para que o diabo não venha ter vantagem na nossa casa, no nosso lar, e também até na nossa comunhão com Deus, amém? Até na nossa comunhão com Deus, sabe? Quando o casal está abençoadinho, tudo ligadinho, juntinho, abençoado, né? Cada um cumprindo com a sua obrigação, os dois estão felizes. E Deus então ordena a bênção. O apóstolo Pedro escrevendo, ele disse, se houver algum litígio entre a esposa e o esposo, sabe, você ora e Deus não vai ouvir, não vai responder tua oração. Então precisa ter unidade, não pode a esposa puxar para um lado, o marido puxar para o outro, a casa vai ruir, amém? A casa vai ruir, não vai permanecer, amém? Então, a diligência, né? Então isto é, a rapidez cuidadosa protege a comunhão do casal e a comunhão com Deus, e a família é abençoada, amém? Além da proteção que o esposo e a esposa fecha ao redor da sua casa, né? Toda a família é abençoada, amém? No verso 12, diz assim, regozijai-vos na esperança, sendo paciente na tribulação e constante na oração. Então, o casal, a igreja, nós precisamos ser constante na oração, amém? Constante na oração, porque isso vai fortalecer, amém? Vai fortalecer. A oração nos mantém constante em meio à tribulação. A oração em meio às lutas nos fortalece, a fim de sermos pacientes. Você está muito estouradão, nervosão, vai para a oração. Não é no grito, né, que vai resolver as coisas. Vai para a oração. Passa um período orando, você vai ver se vai sair dali, né, abençoado. Deus pode até falar com você. Mesmo que você entre naquele lugar meio irritadão, meio nervoso, Deus pode falar com você. Amém? Sabe que Deus fala com você? Deus não está nem aí com a tua irritação. Né? Ele vai te dar um cascudo lá dentro do quarto. Né? Um puxãozinho de orelha, mas com amor. Amém? Com amor. Glória a Deus. Então a oração fortalece a nossa esperança. A oração é a chave mestra. Amém? Podemos orar na igreja, em casa, no trabalho, no carro, né? Paulo, ele exorta a igreja a orar em todo tempo. Orar em todo tempo. A igreja não pode esquecer da oração. Não tem depressão que aguenta um crente orando. Não tem angústia que suporta. Não tem tristeza que fica no coração de um crente que ora, que busca o Senhor. Não tem barreira que ele não vença, circunstância que ele não ultrapassa. Quando ele se coloca em oração, é uma chave poderosa que o Senhor Jesus nos ensinou na prática. Amém? Isso precisa ser cultivado em casa, entre o casal, entre a família, na igreja. A igreja precisa, não pode esquecer. Irmão, a igreja que não ora está morta, está fraca, está doente. O inimigo está tendo vantagem em todas as áreas da sua vida, mas alguém que ora, sabe, está sendo o quê? Paulo diz para nós sermos o quê? Fervorosos no espírito, crente, forte, amém? Pegando fogo, mas no espírito, amém? Aleluia. Você já viu uma mosca sentar numa chapa quente? Não, ela senta onde está gelado, frio, né? Mas se tiver quente, não assenta. Então não tem lugar para o cão, não tem lugar para os demônios, mesmo que eles venham. Mas ele vê que você é alguém de oração, então ele não vai permanecer ali nem segundos, ele vai embora.
não vai achar lugar para ele encostar ali. Amém? Então, por isso, Paulo aqui, o apóstolo, está instruindo para a gente estar sempre orando em todo o tempo. Amém? Aleluia. Aí no versículo 14, ele diz: abençoai aqueles que vos perseguem, bendizei e jamais amaldiçoeis. Como é difícil, né? Por causa da nossa natureza, que nós lidamos com duas naturezas, né? A natureza ainda adâmica e a natureza espiritual, natureza de Deus em nós, né? Então temos essas duas naturezas dentro de nós, amém? Mas a natureza que tem que prevalecer aqui é a natureza de Deus em nós, amém? Se você nasceu de novo, sabe? Então a tua natureza agora é nova em Cristo Jesus, amém? Então, abençoai, né, aqueles que vos perseguem, bendizei, jamais amaldiçoeis. Amém? Vocês lembram de Saulo? Lembra de Saulo? Né? Onde que Saulo estava? Saulo estava ali assistindo o apedrejamento de Estevão, e a roupa daquele pessoal que estava apedrejando Estevão estava onde? Nos pés de Saulo. Imagina se Estevão tivesse naquele momento que ele viu o Senhor em pé à direita do Pai, se ele tivesse amaldiçoado aquelas pessoas que estavam apedrejando ele, Saulo não teria se convertido. Mas ele fez o quê? Ele disse: Senhor, não impute esse pecado, mas perdoa esse pessoal que está me matando, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. E aí o que aconteceu? O que era inimigo se tornou um irmão fiel. O que era inimigo agora passou a ser perseguido por amor daquele que ele perseguia. Amém? Então, não amaldiçoe, abençoe. Deixa que Deus tem que fazer, que faça. Amém? Aleluia. Que Deus então trata do indivíduo da maneira que ele sabe tratar. Amém? Então, a nossa relação não são mais um reflexo da lei, mas da graça. Amém? Porque a lei você fazia uma milha murmurando, mas na graça você faz 2 milhas alegre, glorificando a Deus. Porque você não está mais em obediência à lei, mas à graça de Deus. E na graça de Deus as coisas são diferentes. Lembra que Jesus disse: vocês ouviram falar dente por dente, olho por olho, se matou tem que morrer, né? Aí Jesus vem, Jesus entendeu que a lei ela só pode ser cumprida por meio do amor. Amém? Por meio do amor. Por isso que ele cumpriu toda a lei. Os judeus, eles queriam cumprir a lei, mas com a vingança. E eles não conseguiram. A Bíblia diz que ninguém conseguiu cumprir a lei. Mas Jesus cumpriu a lei, porque ele veio com amor. Amém? Então ele conseguiu cumprir a lei. Aleluia. Amém, amados? O amor sempre vence. Amém? Mesmo que aparece que naquele momento ali, né, parece que não vai vencer, mas depois lá na frente vem a recompensa. Amém? Então, agora,
A maldição, querido, proferida, ela tem asas de ida e de volta. Esse que é o perigo. Por isso que o apóstolo está instruindo para não amaldiçoar. Porque a maldição, ela tem asas de ida e asas de volta. Então, se você amaldiçoa alguém, né, que Deus não amaldiçoou, e a Bíblia diz que maldição sem causa, Provérbios 26, 2, que maldição sem causa, né, não encontra pouso. Amém? Não encontra pouso. Se não encontra, para onde que ela vai? Ela volta. Amém? Então, cuida com o que você vai amaldiçoar, né? O profeta Balaão, ele foi chamado por um rei para amaldiçoar Israel. E o rei ofereceu lá uma carroça de ouro, de prata, de pedras preciosas. E o Balaão então ficou tão empolgado com tudo aquilo, né, que ele ficou tão cego que ele estava indo para aquele lugar para amaldiçoar Israel. Né, e o anjo do Senhor para na frente da mula e ele começa a bater, espancar essa mula. E a mula olha para ele e conversa com ele: ei, o que está me batendo? Quando que eu te desobedeci? A mula fala com o cara e ele não se toca que tem um negócio errado. Imagina, né? Quando que eu te desobedeci? Mais ou menos assim: cara, você não está vendo o anjo? A mula estava vendo o anjo e ele não via, né? Porque ele viu foi aquela carroça de ouro, de prata, de pedras preciosas lá que o rei ofereceu para ele amaldiçoar Israel. Ele não queria saber, ele queria amaldiçoar. Mas quando ele chega lá e ele abre a boca, ele abençoa Israel. Aí o rei ficou muito zangado: cara, eu te chamei aqui para você amaldiçoar e você abençoa. E ele diz: como que eu vou amaldiçoar quem Deus abençoa? Aleluia. Então, não tenha medo de alguém jogar alguma coisa, amaldiçoar sua vida. Amém? Você é um abençoado de Deus. Aleluia. Amém? Contra o acampamento de Deus não vale encantamento. Você precisa crer que Deus é maior, que te protege, que cuida de você. Amém? Então, maldição é como andorinha no seu voo. A andorinha no seu voo, ela não tem pouso, ela vai até o destino. Amém? Então, assim também, a maldição sem causa não encontra pouso. Amém? Não encontra pouso. Então, cuida antes de amaldiçoar. Eu só amaldiçoo o diabo, que já é amaldiçoado, e amaldiçoo a doença, a enfermidade. Isso eu mando ver mesmo, porque, né, não tenho medo, porque preciso amaldiçoar, e Jesus me ensinou a fazer isso. Amém? Mas pessoas, toma cuidado. A Bíblia diz para nós orar, amém? Amar, interceder por aqueles que nos perseguem. É fácil? Não é. Não é. Mas e daí? É um mandamento. Jesus não falou se é fácil ou se é difícil, mas ele deu um mandamento. E nós precisamos o quê? Obedecer o mandamento do Senhor. Amém? E ponto. Se você obedece, então Deus vai entrar na tua história e vai mudar a situação e vai fazer com que aquela pessoa que está te perseguindo abençoar você. Porque às vezes você amaldiçoa uma pessoa hoje e essa pessoa, sabe, lá na frente pode ser a pessoa que vai salvar você de alguma situação. Você exclui essa pessoa hoje, mas lá na frente, sabe, essa pessoa pode ser a pessoa que vai salvar você de alguma situação. Amém? Então nós precisamos entender a palavra de Deus nesses dias em que nós vemos aí tanta, né, animosidade,
tanta disputa, tanta briga, tanta confusão, tanta falação, né? Então é tempo da gente voltar para a palavra de Deus. Nós pertencemos a um reino, amém? Que tem um rei, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos nessa terra aqui, mas muito em breve nós vamos sair dessa terra, amém? Então, querido, vamos ficar com a palavra de Deus para nós, amém? Aleluia. Em Números, ok, já falei sobre isso. Aí em Deuteronômio 23:5, se você quiser anotar, porém, olha o que o Senhor diz, porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Toda aquela maldição que foi lançada contra Israel, Deus reverteu em bênção, porque Ele amava, Ele ama Israel, assim como Ele ama você. Ele ama você. Querido, só para você ver como que a palavra de Deus se cumpre, amém? E a gente precisa tomar cuidado e conhecer a palavra de Deus. Eu vou dizer algo aqui, nada para me gloriar, amém? Mas só para dar exemplo da palavra de Deus. Quando a gente saiu do outro ministério, querido, então 11 horas da noite o presidente do ministério me ligou e me amaldiçoou tanto, que você não tem ideia. Eu só não fui derrotado e destruído porque o Espírito Santo está tão forte dentro de mim. Eu disse, calma, por quê? Por que tudo isso? Né? Deus já me mostrou que esse rebanho é teu, pertence a você, por que isso? Né? Não tem nada no meu coração, amado, fica em paz, né? E aí a esposa também proferiu um punhado de coisas, impropérios, né, contra nós. Mas a gente colocou o quê? Na mão de Deus. E aí então, como a maldição proferida contra mim não encontrou pouso em mim, não havia nada no meu coração, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, sabe, nenhum ódio, nenhum desejo de vingança, não tinha nada aonde Satanás pudesse assentar o seu trono e fazer a desgraça. Então o que aconteceu? Infelizmente, eu falo isso com pena, a maldição voltou e foi grande o prejuízo que eu fiquei sabendo depois, que o presidente da obra ficou 15 dias fechado dentro de um quarto, jejuando e pedindo perdão ao Senhor, de tanta maldição que veio sobre aquele ministério. Vocês estão entendendo? Então é muito sério, quando você abre a boca, principalmente contra um irmão da própria igreja, ou de outra igreja, né? Se Deus não amaldiçoou, quem é você? Né? Quem é você? Amém? E esse texto, ele é muito interessante, que diz assim ainda, tem um negócio aqui ainda mais profundo. A parte B desse versículo diz assim, como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Presta atenção numa coisa aqui. Amém? Presta atenção aqui. Alguém cometeu um pecado. Ok? Alguém cometeu um pecado. Ele foi para Deus, pediu perdão. E Deus o perdoou. Mas ele foi para você e confessou para você ajudar. Mas aí você faz o quê?
denuncia, abre a boca. Sabe o que Deus vai fazer com essas pessoas? A Bíblia diz que Ele vai plantar no mar. Imagina uma pessoa plantada no mar. Vocês lembram de quem foi plantado no mar uma vez e se deu mal pra caramba? Não, o Jonas, né? O navio despedaçou e quase que, né? Quase que ele morre ainda dentro de um peixe, né? Então, se Deus não denunciou, cala a boca. Amém? Deus perdoou. Ele só confessou porque a Bíblia diz para nós confessar os nossos pecados uns aos outros, para que sareis. Amém? Para que seja sarado. Não é para você sair contando, sabe, e denunciando aquilo que o irmão pediu ajuda para você. Então, o texto está falando aqui: porém, se o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes trocou a bênção. Não, aqui. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 11? Que ele diz o quê? Para o homem examinar a si mesmo. Amém? Para ele examinar a si mesmo, para que ele não fosse o quê? Julgado pelo mundo. Quando o crente já é julgado pelo mundo, querido, é porque Deus deu tempo para ele se arrepender. Aí então o próprio Deus permite que ele seja denunciado, porque Deus deu tempo para ele se arrepender, mas ele não se arrependeu, ele continuou no erro. Presta atenção, Deus dá um tempo sempre para o crente se arrepender, mas quando ele insiste na prática do pecado, então Deus permite. Deus não é injusto, Ele dá um tempo, Ele tem misericórdia. Amém? Então, não denuncie se o próprio Deus não denunciou. Amém? Versículo 16, já vamos encerrando. Sede unânimes no sentimento uns para com os outros, não altivos, mas sócio dos humildes. Não sejais sábio em vossa própria opinião. Tem gente que ele se estriba na opinião dele, fica ali, não arreda, não aceita um outro conselho, um outro ensinamento, né? Então, sede unânime, sabe? Deus respeita a unidade, amém? Deus respeita. Quando o Nimrod, né? Já viu essa história? O Nimrod, ele quis fazer uma torre que o topo dava no céu, sabe? E ele estava prosperando e progredindo. E a coisa estava que vai. Deus falou, cara, esse cara vai, né? E a finalidade daquela torre lá, né, de Babel, né, que é o nome lá, vocês sabem que era para cultuar o sol, a lua, as estrelas, as coisas, né? E Deus falou, cara, vou descer e vou ver o que está sucedendo. E Deus veio ver. E Deus viu que era o que eles eram unânimes. Uma só língua, uma só voz, um só pensamento, um só coração. E Deus disse o quê? Ninguém pode parar esse povo. Ninguém pode. Eles vão subir com esse negócio para cá. Então Deus fez o quê? Confundiu a língua. Aí pronto, cessou, né? Um pedia tijolo, o outro mandava barro, o outro pedia palha, levava. Aí pronto, não, a confusão ali, ninguém entendia ninguém. Amém? Deus então louvou a unidade. Amém? E aonde há unidade, né? O Salmo 100, né? Onde há unidade, Deus ordena a
a bênção. Salmo 133, né? Amém. Obrigado, pastor. Então Deus ordena a bênção, aonde há unidade. Por isso que marido e mulher tem que ter unidade na casa. Lógico que algumas coisas a gente pode divergir, e isso é o que nos une. Amém? Aleluia. Mas quando as coisas é para Deus, sabe? Precisamos ser unânimes para o crescimento da obra de Deus, para o fortalecimento do reino de Deus nessa terra, para o crescimento da igreja, não só numérico, mas para o crescimento espiritual da igreja, sabe? Nós precisamos ser unânime, cooperar, sabe? Para que haja crescimento, tanto espiritual como numérico, amém? Eu só perguntar para você se você orou por mim essa semana. Sabe que você orou por mim essa semana? Você precisa orar por mim. Então daqui a pouco você fala, não aguento mais a mensagem do pastor. Você não ora por mim, não pode reclamar também. E nem me julgar, nem me condenar, nem me denunciar. Vai orar por mim. Oh, aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, Deus respeita a unidade. Amém? Aleluia. E ele diz no 17, já vamos encerrando, não pagueis o mal com o mal, procureis com grande esforço fazer o bem diante de todos os homens. Procurei com esforço fazer o bem diante de todos os homens. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então a lei de Cristo, querido, ela baseia-se no amor, né? E nós também precisamos permanecer no amor, né? Mas não fique com amor, olha para mim. Permaneça no amor, olha aqui. Permaneça no amor, mas não fique com amor para você. Doa o amor. Esse é o grande problema. Nós recebemos o amor de Deus e ficamos com ele, mas não doamos. O amor é para dar. À medida que você dá, você recebe. Amém? Você não tem prejuízo em amar, você não tem prejuízo em dar. Deus recompensará. Aleluia. Glória a Deus. Porque nós precisamos a cada dia parecermos com Jesus. Amém? Então não deixe o amor guardado. Doa. Aleluia. Amém? Mesmo para aqueles que não merecem, a Bíblia diz que o amor, você não recebe o amor por merecimento, né? Não merece, mas eu vou te amar. Aleluia. Teve um pastor lá no Rio de Janeiro, que ele subiu o morro para ir orar por uma irmãzinha que estava enferma. E aí veio um meninão daquele lá, um gurizão, né? E riscou o carro do pastor tudo, mas riscou a lataria assim. E aí quando o pastor chega, sabe, o carro tudo riscado, e ele pergunta, quem que riscou? Aí já denunciaram, né? Foi o guri ali daquela casa ali. Aí o pastor anotou ali o número da casa, tudo da rua. Foi embora. Foi no shopping, fez uma compra, sapato, roupa, sabe, e doces, e tantas coisas, bastante coisa, e levou para aquele guri, sabe, é aqui que mora o fulano, eu vim trazer para ele, cadê ele? Aí quando o guri olha tudo aquilo, roupa, calçado, doce, tantas coisas, aí o guri falou, não, eu não mereço essas coisas, eu risquei o teu carro. O pastor falou, mas é por você não merecer mesmo que eu quero te dar. Que nós também não merecíamos nada. Amém? Mas nós recebemos de graça o amor de Deus. Para Jesus custou caro, mas para nós veio de graça. Amém? Nós não merecemos,
mas nós precisamos. Aquele pastor falou, você não merece, mas você precisa. Você precisa de roupa, você precisa de calçado, né? Quem sabe até de carinho, de amor, né? E eu vim trazer para você. Eu sei que você não merece, mas você precisa. Sabe, isso muda, né? Muda a mentalidade das pessoas. Amém? Pagando o mal com o bem. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia.